O Peregrino, capítulo 14. Vi então em meu sonho que Cristão não seguiu sozinho em sua jornada. Havia um homem que passou a acompanhar Cristão, cujo nome era Esperançoso, que passou assim se chamar depois de observar Cristão e fiel em suas palavras, em seu comportamento na feira. Ele, apegando-se a Cristão em uma aliança fraternal, disse-lhe que seria seu companheiro na jornada. Assim, um pereceu para dar testemunho da verdade, e das cinzas de seu sacrifício, outro se levantou para ser companheiro de Cristão em sua peregrinação. Esperançoso disse também a Cristão que havia ainda muitos outros homens na feira, que a seu tempo também seguiriam o mesmo caminho que eles. Então vi que logo que saíram da região da feira, eles alcançaram alguém que seguia diante deles, cujo nome era Interesseiro, e disseram a ele: "De que país você está vindo, Senhor? E pretende seguir por este caminho?" Ele lhes disse que vinha da cidade de Boas Palavras e que estava indo para a cidade celestial, mas não lhes disse o seu nome. Cristão: "De Boas Palavras? E acaso algo bom pode sair de lá?" Interesseiro: "Sim, assim espero." Cristão: "Senhor, como posso chamá-lo?" Interesseiro: "Senhores, eu sou um estranho a vocês, e vocês a mim. Se seguirem por este caminho, ficarei feliz com sua companhia, mas se não for possível, seguirei ainda contente." Cristão: "Já ouvi falar dessa cidade de Boas Palavras, e pelo que me lembro, dizem que é um lugar de muitas riquezas." Interesseiro: "Sim, posso garantir que é mesmo, e eu tenho muitos parentes ricos lá." Cristão: "Diga-me quem são seus familiares por lá, se não for muito atrevimento eu perguntar." Interesseiro: "Praticamente a cidade toda, em particular alguns como o Senhor Vira-Casaca, Senhor Oportunista, Senhor Boas Palavras, de cujos ancestrais essa cidade recebeu seu nome, também o Senhor Afago, Senhor Duas Caras, o Senhor Qualquer Coisa e o sacerdote de nossa paróquia, o Senhor Desonesto, que era irmão de minha mãe, por parte de pai. Para dizer a verdade, tornei-me um distinto cavaleiro, mas meu bisavô era apenas um barqueiro, que olhava para um lado e remava para outro, e obtive a maior parte de minhas posses com essa mesma ocupação." Cristão: "Você é casado?" Interesseiro: "Sim, e minha esposa é uma mulher muito virtuosa, filha também de uma mulher muito virtuosa. Ela é filha da senhora fingida, portanto, vem de uma família muito honrada, e teve tal criação que sabe como lidar com todos, do príncipe ao camponês." É verdade que diferimos um pouco na religião daqueles com crenças mais estritas, mas divergimos apenas em 2 pequenos pontos. Primeiro, nunca lutamos contra o vento e nem remamos contra a maré. Em segundo lugar, somos sempre os mais zelosos quando a religião se apresenta em sandálias de prata. Gostamos muito de andar com elas pelas ruas, quando o sol brilha, e todos podem ver e nos aplaudir. Então Cristão se afastou um pouco com seu companheiro Esperançoso e disse: "Se não me falha a memória, este é Interesseiro, de Boas Palavras, e se for ele quem eu penso, temos em nossa companhia o maior patife da região." Ao que disse Esperançoso: "Pergunte a ele, acho que ele não deve ter vergonha do seu nome." Então Cristão se aproximou novamente dele, dizendo: "Senhor, você fala como se soubesse mais do que todo mundo sabe. E se não estou enganado, acho que sei quem você é. Seu nome não é Senhor Interesseiro, de Boas Palavras?" Interesseiro: "Este não é meu nome, mas na verdade é um apelido que me foi dado por algumas pessoas que não gostam de mim. Não há o que eu possa fazer senão suportar como um insulto, como tantos outros bons homens suportaram os deles antes de mim." Cristão: "Mas você nunca deu motivo para que as pessoas os chamassem assim?" Interesseiro: "Nunca. Nunca mesmo. O pior que já fiz para dar algum motivo a esse apelido é que sempre adequei meu julgamento aos tempos atuais, sobre o que quer que seja, e considero minha sorte me dar bem com isso. Mas se as coisas se voltam contra mim, encaro como uma bênção e oportunidade, e que esses maliciosos não me chamam de condenação." Cristão: "Eu achei que você era mesmo o homem de quem ouvi falar, e para dizer a verdade, receio que esse nome seja mais adequado a você do que você gostaria." Interesseiro: "Se é assim que você pensa, não há nada que eu possa fazer. Ainda assim, sou um excelente companheiro de viagem, se ainda me permitir seguir com vocês." Cristão: "Se vier conosco, precisará lutar contra o vento e remar contra a maré, mas pelo que percebi, isso vai contra a sua opinião. Também deve abraçar a religião do Evangelho, da forma que for, seja em trapos de humilhação ou em sandálias de prata.
Precisará permanecer fiel quando for aplaudido pelas ruas, mas também se for preso a correntes. Interesseiro. Não me venha tentar se impor ou regular a minha fé. Deixe-me viver em minha liberdade e permita-me seguir com vocês. Cristão. Nem mais um passo adiante, se você não estiver disposto a seguir de nosso modo, como propus. Interesseiro. Eu jamais abandonaria meus antigos princípios, pois são inofensivos e muito proveitosos. Se não posso seguir com vocês, farei como antes de vocês me alcançarem, e seguirei sozinho, até que outro me alcance e se agrade da minha companhia. Vi em meu sonho que Cristão e Esperançoso passaram por ele e mantiveram certa distância diante dele. Mas olhando para trás, um deles viu 3 homens seguindo o senhor interesseiro. E quando eles se aproximaram dele, ele os cumprimentou, com toda a distinção, e ao que eles responderam da mesma maneira, esse homem se chamava Senhor Apego ao Mundo, Senhor Amor ao Dinheiro e Senhor Avarento, e eram velhos conhecidos do senhor interesseiro, pois tinham estudado juntos no tempos de escola. Todos eles eram alunos do Senhor Apego, diretor da escola, na cidade de Amor ao Lucro, do condado da Cobiça, ao norte. Este mestre os ensinou a arte de obter o que se deseja, seja por violência, persuasão, bajulação, mentira ou usando uma máscara de religião. Todos eles aprenderam tão bem os ensinamentos do seu mestre que qualquer um deles poderia seguir lecionando. Como mencionei, eles se cumprimentaram com toda a distinção, e a seguir o senhor Amor ao Dinheiro perguntou ao interesseiro: quem são aqueles na estrada diante de nós? Pois ainda era possível enxergar Cristão e Esperançoso. O caráter dos peregrinos segundo interesseiro. Interesseiro. São alguns homens de uma terra distante, que à sua maneira seguem em peregrinação. Amor ao dinheiro. Horas, mas e eles não quiserem esperar para termos a sua boa companhia? Pois eles, assim como nós e como você, eu espero, estamos todos peregrinando. Interesseiro. Nós somos mesmo peregrinos, mas esses homens adiante de nós são tão rígidos, amam tanto suas próprias ideias e dão tão pouco valor às opiniões dos outros que não importa o quão piedoso um homem seja, se ele não concordar e não participar com eles em todas as circunstâncias, eles o afastam de sua companhia. Avarento. Isso não é nada bom. Já ouvimos falar desses que são excessivamente justos. A intransigência de tais homens faz com que se achem no direito de julgar e condenar a todos, menos a si mesmo. Mas me deixe perguntar, quantas e quais eram suas divergências? Interesseiro. Bem, eles com suas ideias inflexíveis acreditam que é necessário continuar sua jornada sob quaisquer condições. Eu acredito que devemos esperar que o vento e a maré estejam favoráveis. Eles estão dispostos a arriscar tudo por Deus, sem qualquer hesitação, e sou a favor de levar vantagem sempre que puder, a fim de garantir a minha vida e minha propriedade. Eles permanecem com suas convicções ainda que o mundo todo esteja contra eles. Já eu defendo a religião, naquilo que os tempos e minha segurança permitem. Eles permanecem fiéis ainda que fiquem aos farrapos e sofram desprezo, enquanto eu defendo quanto puder caminhar com suas sandálias douradas debaixo do brilho do sol e sobre a paus. Apego ao mundo. Sim, concordo com você, bom senhor interesseiro, pois considero nada mais que um tolo aquele que, tendo a liberdade de manter o que tem, seja tão imprudente de colocar tudo a perder. Sejamos prudentes com a serpente. É melhor cultivar e estocar o feno enquanto o sol está brilhando. Veja como a abelha permanece imóvel o inverno todo, só volta a trabalhar quando pode tirar proveito do clima com prazer. Deus manda o sol e a chuva a seu tempo. Se eles são tolos de andar debaixo de chuva, nós estamos felizes em seguir quando o clima estiver favorável. De minha parte, gosto mais da religião que me assegura as boas bênçãos de Deus sobre mim, pois quem em sã consciência não pensaria que se Deus nos confiou as boas coisas dessa vida, é porque deseja que nós a aguardemos e mantenhamos para Ele? Abraão e Salomão enriqueceram em sua prática da religião, e Jó diz que o homem bom amontoará ouro como pó. Mas esse não deve ser o caso dos homens que vão adiante de nós, se eles são como você os descreve. Avarento. Acredito que todos nós concordamos sobre isso, e portanto, não precisamos mais falar sobre o assunto. Amor ao dinheiro. Realmente não precisamos mais nem falar sobre isso, pois aquele que não acredita nas escrituras, nem na razão, e vejam que temos ambas do nosso lado, não conhece sua liberdade nem busca sua própria segurança. Interesseiro. Meus caros amigos, podemos ver que estamos todos aqui peregrinando, então para nos distrairmos das coisas ruins, deixe-me propor a seguinte questão. Suponhamos que um homem, pastor, comerciante, ou outra qualquer,
tivesse uma vantagem diante dele, uma oportunidade de obter as boas dádivas desta vida, mas que ele não consiga de forma alguma alcançá-las a não ser que se tornasse, pelo menos em aparência, extraordinariamente zeloso em alguns pontos da religião, com os quais ele não se importava antes. Ele não deveria usar todos os meios possíveis para atingir esse fim e ainda assim ser considerado um homem correto e honesto? Amor ao dinheiro. Eu vejo o ponto central da sua pergunta e, com a permissão dos amigos, vou me esforçar para lhe dar uma resposta. E primeiro, para responder a sua pergunta no que diz respeito ao pastor, suponhamos que um pastor é um homem digno, mas que recebe muito pouco, e tenha por objetivo um benefício de valor muito maior, e que ele tenha também uma oportunidade de alcançar tal objetivo, ainda que precise ser mais estudioso, pregando com mais frequência e zelo, e porque o temperamento das pessoas o exige, alterando alguns de seus princípios. Do meu ponto de vista, não vejo razão para não fazer isso, e ainda muito mais, contando que ele tenha um chamado, ele ainda assim seja considerado um homem honesto. Pois, primeiro, desejar um benefício de valor alto não é contra a lei, isso ninguém pode discutir. Uma vez que, por providência, se apresente a oportunidade de obtê-lo, ele assim deve fazer sem peso na consciência. Segundo, além disso, o desejo dele pelo benefício o torna mais estudioso, um pregador mais zeloso e tudo mais. Assim, ele estará aperfeiçoando seus talentos, o que está de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, quanto a ele fazer concessões, em função do temperamento do seu povo, abrindo mão de princípios para servi-los, isso demonstra que ele tem um temperamento abnegado, ele tem um comportamento doce e cativante, pelas razões anteriores, está plenamente apto para a função ministerial. Quarto, concluo então que um ministro que troca o pouco pelo muito não deve, por causa disso, ser considerado avarento. Ao contrário, uma vez que ele melhorou o seu retorno, deve ser considerado alguém que segue o seu chamado e aproveita a oportunidade colocada em suas mãos para fazer o bem. Quanto à segunda parte da pergunta, que diz respeito ao comerciante, suponhamos que ele não tenha nada nesse mundo, além do seu pequeno negócio, que rende muito pouco, mas ao se tornar religioso, ele melhora o seu negócio. Talvez consiga uma esposa rica ou muitos melhores clientes para sua loja. Do meu ponto de vista, não vejo razão para que não o faça de forma legítima, pois, primeiro, tornar-se religioso é uma virtude, seja qual for o motivo que um homem tenha para isso. 2. Não é contra a lei ter uma esposa rica ou mais clientes para o seu negócio. 3. Além disso, o homem que consegue essas coisas, tornando-se religioso, alcança o que há de melhor entre as coisas boas, tornando-se ele mesmo bom. Então terá uma boa esposa, bons clientes e bons ganhos, tudo isso tornando-se religioso. Portanto, tornar-se religioso e conseguir tudo isso é uma atitude boa e lucrativa. Essa resposta dada pelo senhor amor ao dinheiro à pergunta do senhor interesseiro foi muito aplaudida por todos eles. Portanto, concluíram que, de forma geral, tal atitude era muito saudável e vantajosa. Como acreditavam que ninguém poderia contradizê-los e, estando cristão e esperançoso ainda ao alcance deles, concordaram que fariam a eles essas perguntas, assim que os alcançassem, especialmente porque eles haviam se oposto ao senhor interesseiro anteriormente. Então eles chamaram cristão e esperançoso, que pararam e esperaram até que se encontrasse. Entretanto, eles haviam concordado que o senhor apego ao mundo, e não o senhor interesseiro, os questionaria, pois suponho que dessa forma suas respostas não trariam reflexos da acalorada discussão que haviam tido com o senhor interesseiro. Então eles se aproximaram e, após uma breve saudação, o senhor apego ao mundo propôs a questão a cristão e seu amigo e pediu que respondessem se pudesse. Cristão: até uma criança na fé pode responder 1000 perguntas como essa. Se não é correto seguir a Cristo por causa dos pães, como diz o capítulo 6 de João, quanto mais abominável é tomar a ele e a religião em um disfarce para desfrutar deste mundo. Ninguém que não sejam pagãos, hipócritas, demônios ou bruxas defenderiam tal opinião. Primeiro, os pagãos. Quando Amor e Siquém desejavam ter as filhas e o rebanho de Jacó, e perceberam que não haveria outro meio de obtê-los a não ser que fossem todos circuncidados, disseram a seus companheiros: se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados? O seu gado, suas possessões e todos os seus animais serão nossos? As filhas e o gado era o que eles buscavam obter, e a religião se tornou para eles o disfarce necessário para alcançá-los. Leia a história completa em Gênesis 34. 2. Os hipócritas fariseus também eram religiosos desse tipo.
As longas orações eram o seu pretexto, mas sua intenção era tomar posse das casas das viúvas, e grande condenação foi o juízo de Deus sobre eles. Lucas 20, 46 a 47. Terceiro, assim também era a religião de Judas, cujo interesse real estava em possuir o dinheiro da bolsa que carregava, mas ele estava perdido, foi lançado fora, o próprio filho da perdição. Quarto, da mesma forma, Simão, o mago, que desejava o Espírito Santo para ganhar dinheiro com os sinais, ele também recebeu sentença semelhante da boca de Pedro, Atos 8, 19 e 22. Quinto, também não posso esquecer que aquele que adota a religião para ganhar o mundo, também abandonará por causa do mundo. Pois assim como Judas renunciou ao mundo a se tornar religioso, certamente ele também vendeu a religião e seu mestre pelo mundo. Responder sua pergunta afirmativamente, como percebo que você fez, e aceitar tal resposta como legítimo, é, portanto, algo pagão, hipócrita e diabólico, e que será recompensado de acordo. Então eles ficaram olhando uns para os outros, mas não tinham como responder a Cristão, e houve um grande silêncio no grupo. Esperançoso também aprovou a sobriedade da resposta de Cristão. Senhor Interesseiro e seus companheiros estavam atordoados e decidiram ficar para trás, para que Cristão e Esperançoso pudessem ultrapassá-los. Então disse Cristão ao seu companheiro: se esses homens não puderem suportar as palavras dos homens, o que farão com as palavras da sentença de Deus? Se ficam mudos ao lidarem com vasos de barro como nós, o que farão quando forem repreendidos pelas chamas do fogo consumidor? Cristão e Esperançoso seguiram à frente deles pelo caminho, até que chegaram a uma delicada planície chamada Descanso, onde entraram muitos contentes. Porém a planície era bastante estreita, e por isso eles logo o atravessaram. Mais adiante, ao lado da planície, havia uma pequena colina chamada Lucro, e nela havia uma mina de prata. Alguns haviam anteriormente tomado o caminho para visitá-la, pois a consideravam uma raridade. Porém, chegando perto da entrada da mina, o chão enganoso sob seus pés cedeu e muitos morreram. Alguns também se feriram e foram mutilados ali, e nunca mais foram os mesmos pelo resto de suas vidas. Então vi em meu sonho que logo ao lado do caminho que os peregrinos seguiam, próximo à mina, ficava um homem com aparência de cavaleiro chamado Demas, que chamava aqueles que passavam para vir e ver a mina. Ele disse a Cristão e seu companheiro: ei, saiam do caminho, só um pouquinho, e deixe-me mostrar algo. Cristão: o que poderia ser tão interessante que mereça deixarmos o nosso caminho para ver? Demas: aqui existe uma mina de prata, e alguns escavando em busca de tesouro. Se vierem até aqui, verão que com um pequeno esforço podem conseguir grandes riquezas para si. Esperançoso: vamos até lá para ver? Cristão: não. Eu já ouvi falar sobre esse lugar e sobre muitos que ali pereceram. Além disso, o tesouro é uma armadilha para aqueles que o buscam, pois os impede de seguirem sua peregrinação. Então Cristão chamou-o, dizendo: esse lugar não é perigoso? Não é aqui que muitos se perdem e não continuam em sua peregrinação? Demas: não é muito perigoso, exceto para aqueles que são descuidados. Porém Demas corou de vergonha ao falar. Então disse Cristão a Esperançoso: nem mais um passo naquela direção. Vamos seguir em nosso caminho. Esperançoso: eu garanto a você que quando o interesseiro chegar àquele ponto, se for convidado, ele certamente irá até lá para ver. Cristão: não há dúvida disso, pois seus princípios o levam por esse caminho, e sou capaz de apostar que ele, assim como tantos outros, perecerá naquele lugar. Então Demas chamou novamente: não querem mesmo vir dar uma olhada? E Cristão respondeu a ele severamente: Demas, você é o inimigo dos caminhos retos do Senhor, e já foi condenado por seu próprio desvio por um dos juízes de sua majestade. Por que busca também nos levar a condenação semelhante? Além disso, se nos desviássemos, nosso Senhor e Rei certamente saberia e se envergonharia de nós, quando nos apresentássemos ousadamente diante dele. Demas chamou novamente, agora dizendo que ele também era irmão dos peregrinos, e que se esperassem um pouco, ele os acompanharia na caminhada. Cristão: qual é o seu nome? Não é esse pelo qual eu lhe chamei? Demas: sim, meu nome é Demas, eu sou filho de Abraão. Cristão: eu sei quem você é. Geazi era seu bisavô, e Judas seu pai, e você segue os mesmos passos deles. É uma brincadeira de muito mau gosto o que você disse. Seu pai foi enforcado como traidor, e você não terá destino diferente. Garanto a você que quando nos encontrarmos com o rei, contaremos sobre esse seu comportamento.
Depois disso, Cristão e Esperançoso seguiram seu caminho. A essa altura, Interesseiro e seus companheiros estavam novamente à vista, e ao primeiro chamado de Demas, saíram do caminho e foram até ele. Se eles caíram ao chegar muito perto da mina, ou se desceram por ela para escavar, ou se foram sufocados no fundo da mina por causa dos gases produzidos por ela, dessas coisas eu não tenho certeza. Porém, eles nunca mais foram vistos no caminho. A seguir, Cristão cantou: Interesseiro e Demas vão concordar. Um chama e o outro corre para encontrar, uma parte nos lucros para repartir. Abraçam esse mundo e não vão mais seguir. Vi a seguir que do outro lado desta planície, os peregrinos chegaram a um lugar onde havia um antigo monumento, bem à beira da estrada, e ao vê-lo, ambos ficaram preocupados pela estranheza de sua forma. Eles observaram e perceberam que parecia ser uma mulher, que havia sido transformada em coluna. Então permaneceram ali, observando durante um tempo. Mas não sabiam o que deveriam fazer. Por fim, Esperançoso viu que havia algo escrito acima da cabeça do monumento com uma caligrafia incomum. Como ele não era nenhum intelectual, chamou um cristão, que era mais letrado, para ver se ele entenderia o significado da inscrição. Após alguns momentos examinando, ele pôde entender o que dizia: Lembrai-vos da mulher de Ló. Então ele leu para o seu companheiro o que estava escrito no monumento, e ambos concluíram que aquela era a coluna de sal na qual a mulher de Ló havia sido transformada, por olhar para trás, com o coração apegado ao que deixara quando fugia da cidade de Sodoma, para escapar da destruição. Essa visão repentina e surpreendente deu a eles a oportunidade da seguinte conversa. Cristão: Ah, meu caro irmão, essa foi uma visão que aconteceu no momento certo, logo após o convite de Demas para irmos até a colina do lucro. Se tivéssemos ido como ele desejava e como você estava inclinado a fazer, nós certamente teríamos nos tornado como esta mulher, um espetáculo a ser contemplado por todos que viriam depois de nós. Esperançoso: Sinto muito por ter sido tão tolo, e agora me pergunto, por que não foi transformada em coluna de sal como a mulher de Ló? Pois que diferença há entre o pecado dela e o meu? Ela apenas olhou para trás e eu desejei ir até a mina. Bendita seja a graça, e miserável sou eu, com tal desejo em meu coração. Cristão: Vamos prestar atenção ao que vimos aqui, para que nos sirva de lição para o tempo por vir. Essa mulher escapou de um juízo, pois ela não foi destruída juntamente com a cidade de Sodoma, mas ainda assim foi destruída por outro, pois como vemos, ela foi transformada em uma coluna de sal. Esperançoso: É verdade, que ela nos sirva tanto de exemplo quanto de alerta de que devemos fugir do pecado dela, e um sinal do juízo que virá sobre aqueles que não entenderam o aviso. Assim também, Corá, Datã e Abirão, com os 250 homens que pereceram por seus pecados, também se tornaram um sinal, um exemplo para outros que tomarem cuidado. Mas acima de tudo, me pergunto como Demas e seus companheiros podem ser tão confiantes a ponto de ir procurar aquele tesouro, quando esta mulher, apenas por olhar para trás, pois a história não nos conta que ela tenha colocado um pé fora do caminho, foi transformada em uma coluna de sal, especialmente porque o juízo que veio sobre ela a tornou um exemplo que pode ser visto onde eles estão se apenas levantarem os olhos. Cristão: É realmente impressionante. Isso mostra que os seus corações estão tomados, tão corrompidos que é difícil compará-los. São como alguém que rouba na frente de um juiz, ou um condenado que permanece em seus crimes, mesmo o caminho da condenação. Dizem os homens de Sodoma que eles eram excessivamente pecadores, porque eram pecadores diante da face do Senhor, isto é, diante de seus olhos, e apesar da bondade que ele havia mostrado para com eles, pois a terra de Sodoma era como o jardim do Éden de outrora, isso então provocou ainda mais a ira do Senhor, e seu zelo a tal ponto que o juízo foi o fogo mais ardente do Senhor dos céus para destruí-lo. Seria uma conclusão racional que tais pessoas que parecem querer pecar à vista de todos e a despeito dos exemplos que são apresentados continuamente diante delas como advertência, tenham parte nos juízos mais severos. Esperançoso: Sem dúvida, o que você diz é verdade, mas quão grande é a misericórdia do Senhor, para que nem você, mas especialmente eu, tenhamos servido de exemplo para os outros. Isso nos traz uma grande oportunidade para agradecer a Deus, temer a Ele e nunca nos esquecermos da esposa de Ló.